Fala pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Vitória com mudança na escalação. Tem 2 desfalques de última hora, a gente vai falar sobre isso. Tem mudança na escalação, o Tite promoveu mudança não só por conta desses desfalques, mas por uma opção técnica. Será que Léo Ortiz, enfim, será titular no time do Flamengo? Vamos falar sobre isso. Temos também atualização envolvendo a novela da negociação por Claudinho. A gente vai contar aqui o que foi que o Zenit fez que travou o negócio, conseguimos descobrir qual foi o entrave no fim das contas, a gente vai contar aqui. Tem também informação sobre Lohan. Será que ele foi relacionado, voltou a ser relacionado? A informação que a gente tem é envolvendo a renovação de contrato dele. E tem também a mídia internacional noticiando que o Flamengo está de olho no uruguaio Maximiliano Araújo. Eu ia falar Araújo, mas era Araújo, obviamente na língua portuguesa. Será que é verdade? Ouvimos membros da diretoria do Flamengo e vamos contar aqui para vocês. Vamos para as informações? Eu vou começar logo falando da escalação. Mas antes da escalação, só é para informar que o Flamengo divulgou em suas redes sociais que o atleta Eric Pulgar apresentou gastroenterite e não foi relacionado para a partida contra o Vitória. O Wesley também não viajou para Salvador em razão de dores no músculo posterior da coxa esquerda, tá? Então, 2 jogadores, 2 desfalques de última hora. E aí muita gente vai pensar, beleza, sem Eric Pulgar, talvez o Léo Ortiz receba uma oportunidade como volante? Não. Como zagueiro? Também não. É isso mesmo. Segundo apuramos, o técnico Tite esboçou o time da seguinte maneira nessa terça-feira, no último treino antes de pegar o Vitória. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira entrando na vaga do Davi Luiz e Vinha entrando na vaga do Ayrton Lucas. Meio de campo sendo formado por Alan, retornando de suspensão, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e a dupla de ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. Então, pessoal, o Alan entra na vaga do lesionado, digamos assim, da ausência do Pulgar, tá? Na lateral direita, o Varela entra no lugar do Wesley. E aí as 2 opções, as 2 mudanças por opção técnica do Tite, Léo Pereira entrando na vaga do Davi Luiz e Vinha entrando na vaga do Ayrton. Eu vou ser bem sincero, eu acho um absurdo o Léo Ortiz não receber o Tite, tanto a contratação desse jogador deu um trabalho absurdo para a diretoria do Flamengo, não só na parte financeira, porque foi um investimento extremamente alto que o Flamengo fez para contratar esse jogador, e aí ele não recebe oportunidade. E vou além. Ele é zagueiro, o Fabrício Bruno e Léo Pereira é a melhor dupla de zaga. Beleza, mas ele como volante, ele desempenhou melhor que o Alan. A verdade é essa. Ele poderia ter colocado o Léo Ortiz na vaga do Alan. Qual é o problema do Tite em fazer isso? Eu não vou ficar aqui levantando a bandeira, que é um absurdo que o Tite faz, não sei o quê. Mas, de fato, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. E na última entrevista coletiva, ele foi questionado sobre o Léo Ortiz. E a resposta dele falou. Não respondeu absolutamente nada. Pazinho ali na árvore. Por isso que eu tava olhando ali para fora. Bonitinho, viva a natureza. Mas voltando ao assunto Léo Ortiz, é isso. Por que ele não recebe oportunidade? É um absurdo. Eu conto na mão direita quantas vezes o Léo Ortiz jogou como zagueiro, a começar aí, que é a posição de origem dele, ele é zagueiro. E se ele quiser botar o Léo Ortiz de volante, o Léo Ortiz está jogando mais que o próprio Alan, que é volante de ofício. E eu tenho certeza que o Léo Ortiz ao lado do De La Cruz ia render ainda mais, porque o De La Cruz é um carregador de piano nesse meio do Flamengo, a verdade é essa. Agora, Lohan, ele não foi relacionado novamente, e segundo o jornalista Flazueiro, o Lohan ainda pode reforçar o Sub-20 na partida contra o Botafogo, o que eu acho um absurdo. Não relacionar já é um erro. Botar o jogador para atuar pelo Sub-20, sejamos francos, tudo bem, bacana, vai ganhar ritmo de jogo, mas qual é o ânimo e a motivação do Lohan depois de ter sido destaque no time principal do Flamengo? Concordo que caiu de rendimento, mas faz parte. Não relacionar o jogador, eu acho um tremendo erro. Inclusive, as escolhas do Tite em relação ao Lohan tem atrasado a renovação de contrato dele. A verdade é essa. Os empresários dificultaram nos últimos dias por conta disso. Eles estavam esperando qual seria, digamos assim, as atitudes ou a atitude do Tite, como o Tite administraria o Lohan no time principal para debater a renovação de contrato. Estava travada até então. Andou
nessa semana um pouquinho, digamos, andou 2 casinhas, está mais próximo, óbvio, mas estava travada por conta disso, inclusive. Existe uma expectativa para ter um acordo na semana que vem. Agora, essa semana não vai ter renovação de contrato. Todo respeito aos colegas que noticiaram, inclusive em transmissão do Premier, isso. Noticiaram que, o Flamengo só estava esperando ele fazer 18 anos para poder divulgar a renovação. Não tinha acerto ainda. Não tem acerto da renovação do contrato. E é bom o Flamengo abrir o olho. O contrato do Lohan vai até dezembro do ano que vem. Quanto mais o tempo passa, mais será uma renovação difícil. Porque daqui a um ano ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. De uma joia do Flamengo que está sendo lapidada há muito tempo. Vamos lá, outra informação. Claudinho, galera, o que aconteceu de fato? Vocês vão se recordar. O Flamengo recebeu o ok do jogador, recebeu o ok do Zenit. O próprio Landim falou isso em uma entrevista ao Charla Podcast. E aí, quando o Flamengo estava se preparando, inclusive preparou material de ano para esse jogador, tudo sendo discutido internamente, comemorado, digamos assim. Quando finalmente o Zenit voltou atrás e fez novas exigências ao Flamengo. Quais foram essas novas exigências? Na verdade, foi uma exigência só. O Zenit tinha topado o valor que o Flamengo iria pagar, 18 euros, num determinado número de parcelas, e aí o Zenit voltou atrás e falou: a gente não quer mais nesse número de parcelas, não. A gente quer em 3 parcelas, Flamengo. Aí o Flamengo virou e falou: não, combinou desse jeito. E, de certa forma, a diretoria está certa. Não pode aceitar o que o outro clube propõe na mesa. Ou, na verdade, não pode aceitar tudo que o outro clube fica exigindo depois de um acordo. Nesse caso, eu tenho que dizer que a diretoria está certa, que você tem um dinheiro e que você vai aceitar o que a outra pessoa pede. Não é assim. E tá nesse jogo aí de paciência, digamos assim. A grande verdade é o seguinte: o Flamengo deixou na mão do jogador e dos empresários do jogador para resolver essa situação com o Zenit. Porque eles sabem que o jogador quer muito e o jogador quer muito. Teve uma reunião hoje, terça-feira, entre Claudinho e diretoria do Zenit, e o Claudinho novamente disse não uma renovação de contrato, afirmando que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. É isso que está acontecendo. Agora, vai dar certo? Muita gente dentro do Flamengo acredita que sim. Outras pessoas acreditam que não. E fica nesse impasse. O que me chama a atenção é a convicção que a diretoria tem no Claudinho. Precisa ser dito também. Porque é Claudinho. Por que não tentar um outro nome? É isso que eu cobro da diretoria do Flamengo. Uma criatividade no mercado. São sempre os mesmos nomes. Daqui a pouco volta o Wendel. Vocês vão ver. É isso. São sempre os mesmos nomes. E aí, quando surge um nome diferente, como a imprensa internacional noticiou, o Flamengo está de olho em Maximiliano Araújo, jogador uruguaio de 24 anos, atacante, que atualmente está no Toluca do México. E aí a gente vai apurar e a gente descobre que não procede. Pelo menos 3 pessoas da diretoria do Flamengo me falaram: não procede, que estamos negociando a contratação desse jogador. É o nome que agrada, óbvio, tem boas características, jogador de destaque, mas atualmente está no Toluca, que é um clube que paga, o futebol mexicano paga muito bem aos atletas. Pouca gente sabe disso, mas o futebol mexicano paga uma fortuna aos atletas. Tanto é que o Joaquim, zagueiro do Santos, que já foi oferecido ao Flamengo inúmeras vezes, está indo para o Tigres do México e ele vai ganhar uma bala lá. A verdade é essa. O salário dele vai praticamente triplicar lá no México. Então, pessoal, não seria uma contratação fácil, mesmo que o Flamengo quisesse. E nesse momento, pelo que eu apurei, não procede essa informação. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre a emocionante virada do Flamengo sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Se liga nos detalhes dessa partida incrível. O Flamengo venceu o Botafogo por 2-1, de virada, em um jogo emocionante válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida, realizada na Gávea, começou com o Botafogo abrindo o placar com Fabiano ainda no primeiro tempo. No entanto, na segunda etapa, o Mengão deu a volta por cima e virou o jogo com gols de Lohan e Zé Wellington. A primeira metade do jogo foi muito disputada, com ambas as equipes criando boas chances ofensivas e muitas disputas físicas, resultando em 8 cartões amarelos. O Flamengo manteve a posse de bola, enquanto o Botafogo apostava em uma marcação alta. Essa estratégia deu resultado quando Fabiano marcou após um rápido avanço de Kaique pela direita. Mesmo depois de sofrer o gol, o Flamengo continuou dominando a posse, mas o Botafogo se manteve firme na marcação. Na segunda etapa, o Flamengo voltou com tudo e aumentou o volume ofensivo. Não demorou para Lohan empatar a partida. Após o gol de empate, o Mengão seguiu pressionando, enquanto o Botafogo tentava explorar os contra-ataques. Apesar de algumas chances claras, o Botafogo não conseguiu marcar novamente. Então, foi a vez do Flamengo balançar as redes mais uma vez com Zé Wellington, garantindo a virada e os 3 pontos.
Com essa vitória, o Flamengo saltou para a quinta posição no Campeonato Brasileiro Sub-20, somando 25 pontos com 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Botafogo caiu para a 19ª colocação, com 14 pontos, acumulando 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Após essa vitória emocionante, o Flamengo enfrenta o Vasco no Clássico dos Milhões pelo Campeonato Carioca Sub-20, no próximo sábado, 27, às 10 horas, no estádio Nivaldo Pereira. Pelo Brasileiro Sub-20, o Mengão volta a campo no dia 30 de julho contra o São Paulo. O Botafogo também tem um clássico pela frente no estadual da categoria, enfrentando o Fluminense no sábado, 27, às 10 horas, no CT Vale Laranjeiras. Pelo Brasileiro Sub-20, o Fogão joga contra o América Mineiro no dia 1º de agosto. E aí, nação, curtiram essa virada do Mengão? Deixem nos comentários suas expectativas para os próximos jogos e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o Flamengo.